Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica do dia. O objetivo hoje é falarmos sobre query, né? Rapidamente nós vamos mostrar para vocês o que é uma query, explicar um pouco quando devemos utilizar, né? E mostrar também uns dois exemplos de funcionamento, né? E também mencionar alguns cuidados básicos que nós precisamos ter em relação à query, né? Bom, o que é uma query? O próprio nome já diz, né? Query é uma pesquisa que você faz, que você utiliza, né, para fazer uma determinada busca de informações dentro do sistema, tá? Quando que eu uso uma query? Basicamente, quando realmente eu tenho uma emergência, eu preciso fazer um levantamento rápido no sistema. E aí eu não tenho tempo hábil para criar um programa BAP para fazer essa pesquisa, né? É, então, um exemplo simples, né? Imagina que a minha área fiscal precisa de um relatório, né? uma relação de todos os materiais que eu tenho na minha base de dados, na minha planta, no meu centro, e os códigos NCMs que estão atrelados a esses materiais. Então, basicamente, os campos seriam o código do material, a descrição do material e o código NCM. No SAP a gente não tem nenhuma transação, nenhum relatório que a gente execute extrai essa informação de imediato. Então, poderíamos fazer isso de basicamente três maneiras, né? Uma delas é fazer a extração direta nas tabelas de materiais, né? Seria, por exemplo, a tabela MARC para trazer as informações de NCM e a tabela MARA para trazer o código de material. Se quiser fazer uma pesquisa por tipo de material, também estaria na MARA, né? E a MACT, que seria a descrição do material, tá? Ou seja, eu estou fazendo a junção de três tabelas. Então eu teria que fazer o quê? Faz a extração das três tabelas, depois faz uma procura vertical, um PROC-V no Excel, e aí você monta o relatório. Imagina o trabalho que dá, ou seja, funciona, mas é trabalhoso. Uma outra forma seria realmente criar um programa BAP, e esse programa faz essa extração, faz a junção das tabelas, faz o select nas três tabelas, fazendo a junção, e aí você teria o relatório. Porém, demoraria um certo tempo para você preparar esse programa, né? E aí a terceira opção seria executar realmente uma query, onde você teria a possibilidade de extrair os dados rapidamente, em menos de 5 minutos. Você cria a query, extrai os dados e entrega para a sua área fiscal, tá? Então, esse é um exemplo, tá? Aliás, eu vou até estar executando aqui mesmo, vou estar simulando essa situação, tá? Então, existem basicamente duas transações, assim, duas formas de query, né? Uma delas é que eu mais gosto, que é uma query rápida, eu chamo de query express, né? É o que eu mais utilizo, que seria através da transação SQVI, e tem também a query mais completa, né? Se não me engano, acho que é SQ01. Isso. Eu não gosto muito da SQ01, né? Porque, vamos dizer assim, a SQVI ela é mais simples, ela é mais rápida, é mais fácil de estar montando, né? A SQ01 ela é mais completa. Quando a gente usa uma e quando a gente usa outra. A SQ01 geralmente é utilizada quando você quer criar uma query, gerar uma transação e disponibilizar essa transação para o seu usuário, né? Eu não gosto muito de disponibilizar query para o usuário. Eu acho que query ela realmente ela deve ser utilizada pela área de TI para fazer realmente rápidas pesquisas, né? Se o usuário precisa de um relatório, eu prefiro que seja criado um programa BAP. Bom, esse na verdade é o meu ponto de vista, né? Não significa que vocês devem seguir a risca. Bom, eu vou então trabalhar com a query rápida, né? A Quick, né? Quick Viewer. Vou estar trabalhando com a query rápida, mas assim, o conceito é basicamente o mesmo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar a transação SQVI e aí aqui nesse campo Quick View colocar o nome da sua query, tá? No caso aqui a gente está fazendo o exemplo da Mara Mark, né? Eu gosto de colocar os nomes da tabela porque eu bato o olho e já sei do que se trata, né? Então esse aqui seria um nome técnico, né? Então eu clico no botão criar
E aqui em si você colocaria no título o nome do relatório, né? Então, relatório de materiais versus código NCM. E vamos colocar também a origem do material. É um exemplo bem simples, porque o objetivo aqui é mostrar para vocês qual que é a ideia, tá? Eu gosto de mostrar uma ideia simples, e aí eu quero que vocês entendam o conceito e criem as suas próprias queries, façam seus exercícios e absorvam, ok? Então tá aqui o título do meu relatório. Aqui, isso é importante, a fonte dos dados, né? Eu vou extrair de uma tabela? Não, na verdade eu vou extrair de duas ou mais tabelas, então eu vou fazer uma junção de tabelas, o que nós chamamos tecnicamente de join de tabelas. E vou estar utilizando o modo base e vou dar um OK. O sistema ele vem para essa janelinha, né, para essa tela aqui. Quem trabalhou com Access sabe, vai achar muito similar esse procedimento que eu estou fazendo aqui. Para dominar a query, você precisa saber quais são as tabelas que você vai trabalhar e quais são os campos, né? Então, eu falei que o objetivo desse relatório é buscar o quê? O código NCM, né? Se você não sabe o campo, o nome técnico do código NCM, então você pode ir lá no cadastro do material, ir lá na visão de comércio exterior e importação, em qualquer planta, né, que seu material esteja cadastrado, ir no campo código de controle, que é na verdade o código NCM, apertar F1 no campo, clicar nesse botão em informações técnicas, que aí o sistema vai dar o nome técnico dele. Vou guardar na memória, vou dar um Ctrl C aqui. Tá? E vou voltar aqui para a minha query. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que clicar nesse botão aqui, ó, inserir tabela, ou Shift mais F1, e vou começar a chamar as tabelas que eu vou estar utilizando na minha query. A primeira é a Mara, tá? A segunda é a MACT, tá? Na verdade, o que eu quero? Eu quero que o meu relatório tenha um descritivo, né, o texto breve do material. Ele está em outra tabela e não está na Mara. Se tivesse, ficaria mais fácil, né? Eu quero também a MARC, onde estão os dados de NCM, e a origem do material, e a utilização do material, eles se encontram na MBio, ok? Assim, na verdade eu tô careca de usar essas tabelas, então para mim é simples, né? Mas o importante é realmente você conhecer as tabelas e os campos, né? Saber onde os campos estão armazenados, em quais tabelas. Outra coisa que é importante também é o seguinte, observar essa chavinha aqui no canto. O que significa? É um campo-chave, né? O sistema aqui, na hora que eu chamei as tabelas, ele já propôs o relacionamento. Nem sempre ele acerta, tá? Quando o sistema errar o relacionamento, você será obrigado a clicar no relacionamento errôneo, clicar com o botão direito e eliminar o link, tá? Seria esse botão aqui. No caso aqui está tudo ok, eu não vou eliminar. E se precisar criar um novo relacionamento, basta clicar aqui na chave e sair procurando a chave da outra tabela que você vai fazer o relacionamento. É o que eu falei, é bem parecido com o Access, ok? No caso aqui, eu não preciso fazer mais nenhum relacionamento. A primeira etapa, na verdade essa segunda etapa já está concluída, colocamos as tabelas, checamos o relacionamento. Eu posso clicar nesse botão aqui e verificar condições de ligação. O sistema fala que as condições de joins definidas estão corretas, ou seja, eu estou pronto para começar a montar meu relatório. Vou clicar no botão voltar e o sistema vem para uma outra janela, tá? Aqui no lado esquerdo ele traz as tabelas que eu selecionei lá na minha fonte de dados, ok? Estou voltando aqui onde eu estava, modificando o join. E no canto direito aqui, no lado direito, aqui seria a minha lista, né? Os campos que aparecem no meu relatório. Bom, o que eu preciso ter em mente aqui? Eu vou abrir a minha primeira tabela, que é a Mara. O sistema vai trazer todos os campos que tem na Mara, né? A minha primeira coluna são campos exibidos na lista. Então, quais são os campos que eu quero que sejam exibidos no meu relatório? Então, eles aparecem aqui. Basta fazer o quê? Selecionar. Então, eu quero que apareça na minha lista o número do material. E na minha coluna da direita são campos visualizados na minha tela de seleção. Ou seja, quais são os meus critérios de seleção? Como é que o meu relatório vai funcionar? Como que eu vou pesquisar os meus materiais, né? Então eu posso pesquisar por material, com certeza, por que não? Posso exibir no meu relatório a data de criação, se eu quiser o nome do responsável, não vou colocar. Que mais? Status de atualização e assim vai, se o material está marcado para eliminação ou não.
Então você escolhe, é livre, você escolhe o que você quer utilizar no seu relatório. Eu havia falado que eu quero fazer pesquisa por tipo de material, então eu vou estar selecionando essa opção. E para mim aqui na Mara é o suficiente. Vou fechar essa abinha aqui, eu vou abrir a próxima aqui. O que eu quero? Eu vou fazer pesquisa por código de idioma porque eu quero trazer o texto em português. E aí o texto breve do material. Se eu quiser pesquisar por texto de material, eu teria que selecionar essa opção, mas eu não quero. Vou minimizar aqui. E agora eu vou para os dados do centro. É bom pesquisar por centro, né, porque o material pode estar cadastrado em mais de uma planta. E aqui para mim, eu posso também ver o status do material, se ele está eliminado ou não, né, a nível de centro. Que mais? E para mim basta, eu vou agora chamar o campo que está na memória, que é a markstale, que nada mais é que o meu código de controle. Se eu quiser, eu posso fazer uma pesquisa por ele também. Então, notem que conforme eu vou selecionando, o sistema vai montando o meu relatório aqui, né? A mark já está selecionada e agora eu vou na MBuild. Na MBuild me interessa trazer dois campos que eu havia mencionado, né? Que são campos que são totalmente relevantes para a área fiscal, que é a origem do material e a utilização, né? Então tá aqui, a origem do material, a utilização do material, e se eu quiser eu posso colocar classe de avaliação também, tá? Qual que é o objetivo desse relatório? Então eu vou colocar aqui também se o material é produzido internamente ou não. O objetivo do relatório é identificar todos os materiais que eu tenho cadastrados no meu sistema, na minha planta, seja por material acabado, que seria o FERT, seja por matéria-prima, e aí eu quero que a minha área fiscal faça uma revisão nos códigos de NCM. Vamos supor que eu encontrei 300 códigos de NCM que estão errados, né? Então esse relatório vai ajudar a localizar esses códigos de NCM que estão errados. E melhor ainda, eu posso estar utilizando esse relatório, esse resultado, a correção que foi feita pela área fiscal, para fazer uma atualização em massa nos campos que estão incorretos, ok? Bom, então essa etapa também está concluída. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse botão aqui para checar. Ele vai dar um monte de warning, tudo bem, não tem problema. E aí eu vou salvar. E agora eu vou executar meu relatório. E está aqui. Olha que interessante. Isso aqui, pessoal, nada mais é que por trás disso aqui é um programa BAP bonitinho funcionando e vai trazer um relatório do jeitinho que eu estava imaginando. O que eu vou fazer? Eu vou realmente selecionar os materiais no centro 0100, né? E com o idioma PT. Vou rodar, quero que traga todos. E está aqui. Exatamente como eu estava imaginando. Código do material, quando foi criado, o tipo de material, né? O texto breve, o centro, o status do material, código de controle, a origem, a utilização do material e a classe de avaliação. Tá? Vamos fazer agora um teste. Aqui na tela de seleção. Por exemplo, eu quero que traga somente os raw. Esqueci de colocar o centro. Eu vou rodar de novo. Vou colocar aqui o centro 0100. Tá aqui. Então, realmente o relatório funciona. Tá? Esse é o primeiro exemplo. Tá? Assim, eu diria que só com isso vocês já entenderam a ideia e vocês já têm condições para criarem as queries de vocês. Eu vou criar mais uma só para reforçar. Relatório de fornecedores que tem a conta de conciliação. Tá? Então vamos lá. Vou voltar aqui na minha tela inicial da transação SQVI e vou chamar o meu nome técnico de relatório é LFA1, que é a tabela de fornecedores, é LFB1. Tá? Vou clicar no botão criar, vou dar um título, relatório de fornecedores por conta de conciliação, certo? Maravilha. Vou repetir exatamente os mesmos passos que eu fiz na query anterior.
Vou fazer a junção de tabelas, modo base, vou dar um OK. Vou chamar as duas tabelas LFA1 e a tabela LFB1. O sistema já propõe um relacionamento, são tabelas básicas, óbvio, o relacionamento está OK. Não precisa fazer nada, eu vou voltar aqui. E aí eu vou escolher alguns campos para o meu relatório. Então eu vou repetir o processo, né, que eu fiz anteriormente. Quero a conta do fornecedor, eu quero o nome. Que mais? Se eu quiser que esse relatório conste o endereço do fornecedor, vamos colocar, por que não? Vamos colocar aqui o local, o bairro, caixa postal se tiver, né? A rua, o endereço. Ou seja, eu estou colocando alguns campos que poucos relatórios, aliás nenhum, né? Não conheço nenhum relatório standard que traz isso, né? Um dos relatórios que eu mais gosto de utilizar para pesquisa de fornecedor é a transação MKVZ. Vou dar uma rodada nela só para a gente comparar. Eu vou buscar aqui por organização de compras, a 0100. Vou rodar. Na verdade, eu quero fazer um comparativo. Para o Brasil, é interessante que tem o código, por exemplo, CNPJ, inscrição estadual do fornecedor. Esse relatório aqui não tem, tá? É um relatório standard. Não é relevante essas informações, né, para outros países, mas para o Brasil é muito relevante, né? Bom, esse relatório tem o endereço, né? Tem o endereço, código, caixa postal, o código postal. Bom, então na verdade estou repetindo esses campos. Deixa eu ver o que mais que é interessante aqui na LF1. Aqui, esses campos aqui são os campos fiscais, né? Eu vou colocar o inscrição estadual, a CNPJ. Todos os campos STCD são os campos de dados fiscais do fornecedor, ok? Que mais? Bom, LFA1 para mim basta, né? Realmente é bem rápido, é mais para mostrar para vocês. Aqui empresa, né? Que mais que eu quero mostrar para vocês? A conta de conciliação, né? Esse é o objetivo, né? Então tá aqui. Vou checar. Ok. Vou executar. O sistema faz a compilação e está aqui. Bom, se eu rodar aqui, ele vai trazer todos os fornecedores, né? Deixa eu fazer pesquisa por empresa para ser um negócio mais simples. Vou trazer só os fornecedores da empresa SN01. Bom, tá aqui, né? Código do fornecedor, o nome do fornecedor, o local, o bairro, caixa postal. Na verdade eu queria colocar o código postal, mas tudo bem. A rua. Esse aqui é o código de endereço dele, né? Aqui fica na tabela de endereços. E aqui o principal objetivo é a conta de reconciliação, tá? É bem simples, não tem muito segredo, tá? Eu acho que vocês já absorveram qual que é a mensagem aqui de como criar uma query rápida para fazer rápidas pesquisas, tá? Bom, o que é o cuidados, né? Alguns cuidados que é importante mencionar. Bom, primeiro, tem muitas empresas proíbem a utilização de query. Por quê? Dependendo de como você monta a query, você pode acabar sobrecarregando o sistema. A sua pesquisa fica muito pesada, então isso pode comprometer a performance. Imagina vários usuários fazendo queries ao mesmo tempo, né? Então, por mais que seja uma boa ferramenta, para mim é uma excelente ferramenta, tem muita empresa que prefere proibir o acesso a essa transação pelos usuários, justamente por questões de performance, ok? O que mais? Eu posso estar falando besteira, na verdade foi o que eu vi em várias empresas que eu trabalhei, né? Eu nunca constatei queda de performance por causa de query, tá? Eu não sei se é um mito, se é uma lenda, né? Mas é a informação que eu tenho. Que mais? Que cuidado que precisa ter? Tabelas gigantes, né? Então, uma tabela que é gigantesca é a MSEG, né? Dependendo da versão do SAP, se você chamar essa tabela MSEG, o sistema simplesmente ele não aceita, ele não deixa criar uma query para uma tabela tão gigante. Bom, por que eu disse que dependendo da versão? Eu já rodei a versão que, ao simples
Ao chamar a transação, a tabela MSEG, eu recebi uma mensagem de erro. Nessa versão aqui, o sistema até trouxe a tabela, né? Ele, aqui na minha fonte de dados, ele permitiu trazer a tabela MSEG, né? Porém, o que aconteceu? Porém, na hora de tentar rodar o relatório, ele deu erro, né? Então, realmente assim, só tomar cuidado com, com que tipo de query você vai estar fazendo, né? Tem algumas tabelas que eu diria que são proibidas usar em query. Por que proibida? Porque realmente é gigante, tem muito movimento, a tabela me segue uma delas, então aí realmente é melhor fazer criar um programa BAP para atingir o objetivo, né? Para rodar um relatório que precise consultar a MSEG, tá? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar para vocês. Tá. Outro cuidado que, nossa, é importantíssimo falar para vocês, porque pode ocasionar erros no relatório, tá? Eu tenho uma query aqui já criada, queria mostrar para vocês um exemplo bom. O que acontece? Imagina o seguinte, eu vou extrair um relatório de compras, tá? Eu estou analisando a tabela EKK, EKPO e EKBE. Seria o cabeçalho, o item do pedido de compra e o histórico do pedido de compra. O que acontece? A query ela só funciona, ela só vai trazer a sua entrada se você tiver dados nas três tabelas, tá? Então, se eu tiver um pedido de compra que não tenha tido histórico do pedido, ele não vai trazer, tá? Então, eu já vi casos de, assim, pessoas utilizarem query para fazer relatório de compras, né? E aí ter colocado a EKBE e aí o relatório ele saiu distorcido, né? Porque era para trazer, vamos dizer assim, o quanto que foi comprado em um determinado período, né? Quanto foi comprado com histórico é uma coisa, agora quanto foi comprado só colocado o pedido de compras é outra coisa, né? E aí realmente houve uma distorção no relatório. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui. Essa query teste aqui, deixa eu modificá-la. Exatamente, ó, EKKO, EKPO e EKBE. Se eu quisesse que o meu relatório trouxesse meu código de fornecedor, o nome dele, né? Eu poderia colocar a tabela LFA1 aqui e fazer o um relacionamento com o cabeçalho através da chave lifnr. Né? Na verdade, vou até fazer isso. LFA1. O sistema jogou aqui. E aí eu vou fazer esse relacionamento. E vou checar. Ok. As condições estão corretas. Cadê a LF1? Mestre de fornecedor. Eu quero que apareça aqui no meu relatório o nome do fornecedor. Ok? Maravilha. Eu vou executar minha query. Então o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou rodar todos os tipos de documento NB, que são os pedidos de compras, para a empresa SN01. Então tá aqui. Aqui o código do fornecedor, documento de compra, código do fornecedor, a empresa, o tipo de pedido de compra, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a transação, eu vou abrir um relatório, deixa eu abrir aqui, um relatório de compras por material, M62M. Vamos olhar o centro 0100 e eu quero no modo ALV. Então tá aqui. Olha que interessante. Todos esses pedidos de compras que tem essa ícone significa que houve histórico do pedido, né? E esse aqui não. Tá? Então esse pedido de 45 mil final 352, ele não teve histórico do pedido. Então só para provar para vocês, eu rodei o relatório para todos os tipos NB, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse layout aqui só para a gente enxergar melhor. Eu não quero que haja quebra por material, nem por documento de compras. Ok. Porém, o meu documento de compras precisa estar no meu relatório, certo?
Então tá aqui. Está ordenado de forma crescente, né? Ó, esse pedido de compras aqui, ele, se for obedecer aquilo que eu mencionei agora há pouco, ele não vai estar aqui no meu relatório. Então é o pedido de compras 17352, tá? Então 17330 ele já vai para o 364. Ok. E no caso, seria esse aqui. Ele pulou também o 17360. É um pedido NB e tem histórico. Esse deveria ter trazido. Linha 10 e 20. Deixa eu ver se isso aqui está na sequência. Aqui, vamos ver. 39, 40, 56. Ah, não, tá aqui. Então, agora tem um relatório parecido, né? Deixa eu ver. O meu primeiro aqui seria o 327. No caso aqui ele trouxe 332. Porque... Não sei, aí teria que estudar por que o meu primeiro aqui é o 327 e no caso aqui é o 332. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o 352 não está aqui, né? 49 está aqui, mas o 352 não está, certo? E também o 337 não deve estar aqui. 17337. 17... 338, 336, 337 não está aqui. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Cuidado, né, com a query, né, não esqueçam dessa regra aqui. Para a query funcionar, você tem que ter dados nas 3 tabelas, tem que ter entrada nas 3 tabelas, senão ele vai simplesmente ignorar, né? Ele não vai trazer a entrada inteira. O que seria o correto? Ele trazer, no meu relatório aqui, o 337, trazer todos os itens. Porém, esses dados aqui são da minha tabela EKBE, tá? Que seria o documento de material, amigo, Miro, né? Ele traria vazio, esses campos ficariam vazios, isso seria o correto. Como faço isso? Aí sim, realmente precisaria de um programa BAP que faz o select join e trata a ausência dos dados. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Obrigado por terem assistido e até a nossa próxima dica do dia.